Pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula. Na aula da semana passada, eu fiz a correção da atividade avaliativa. Hoje nós iremos dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Vou compartilhar aqui a tela, só para nós abrirmos o ambiente virtual. Isso. Aqui na disciplina de farmacognosia, a atividade avaliativa que fechou nota de primeira VA, ela envolveu conteúdos referentes à unidade 1 e à unidade 2, tá? E a gente começou, antes da correção da atividade avaliativa, conteúdo, onde se inicia a matéria da segunda VA, que é a unidade 3, tá? Então, unidade 1 e unidade 2 encerradas, e a gente começou a unidade 3, tá? A seção 1 da unidade 3, a respeito de fisiologia vegetal, nós trabalhamos na aula da semana retrasada. Essa aula aqui, que o slide está postado, a aula Fisiologia Vegetal, postado pelo professor, e aqui tem a gravação, aula ao vivo 4, é sobre o conteúdo dessa seção 1 da unidade 3. A aula da semana passada, que foi a correção das questões da atividade avaliativa, para vocês observarem onde foi que vocês erraram, onde que não ficou muito bem entendido o conteúdo, está nessa gravação aqui da aula 5, tá? Tudo isso na seção 1 da unidade 3. Agora, hoje, nós vamos trabalhar a seção 2 da unidade 3, com conteúdo referente a metabolismo, cujos slides que eu vou projetar agora para fazer a explicação já estão aqui na pré-aula, tá? Olha aqui, pré-aula, metabolismo secundário, e no tópico aula, eu vou fazer a postagem da gravação da aula de hoje, tá ok? Tanto para essa sessão 2 quanto para a sessão 1, por favor, vocês já podem fazer a atividade diagnóstica e a atividade de aprendizagem, tá? Porque na semana que vem, nós já iremos aqui entrar na sessão 3 da unidade 3 e a gente já encerra mais essa unidade, tá ok? Tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para fazer hoje, antes da gente começar a aula? Alguma dúvida? Tá tudo certo em relação ao acesso? Está sendo projetado aí a tela para vocês direitinho? Tudo certo. Tá ok, então. Gente, minha rinite hoje está super atacada, viu? Não é coronavírus, não. Meu nariz está muito ruim. A hora que começa a entrar essa época um pouquinho que vai esfriando. Mas a gente vai caminhando aqui. Eu peço desculpas, tá? Bom, em relação à nossa disciplina, a gente trabalhou lá na unidade 1 conceitos farmacognósticos relacionados ao uso de plantas no tratamento de enfermidades. Falamos a respeito da classificação biológica e como que a gente agrupa as plantas em famílias botânicas, a nomenclatura científica. E falamos sobre o manejo de plantas medicinais, características relacionadas ao cultivo e ao seu processamento, como secagem, estabilização. O que acontece? Na unidade 2, a gente falou a respeito da anatomia vegetal, né? A respeito dos tecidos que constituem os órgãos vegetais. E na unidade 3, seção 1, na última aula, a gente começou a fisiologia vegetal. Uma noção básica a respeito dos mecanismos que regem o funcionamento do organismo vegetal. E hoje nós daremos início de um conteúdo em que a gente vai ficar com ele até o final do fechamento da nossa disciplina de farmacognosia. Agora nós vamos falar dos grupos de substâncias com potencial terapêutico, com propriedades farmacológicas presentes, presentes em plantas, tá? Então, a partir de agora, a gente vai entender por que é que determinada planta pode vir a ter uma ação anti-inflamatória, ou uma ação antitumoral, ou uma ação antihipertensiva, antiespasmódica, analgésica, antipirética. Quais as substâncias sintetizadas por plantas medicinais que justifiquem essa propriedade farmacológica
e esse potencial o quê? E esse potencial terapêutico, tá? Bom, nós distinguimos os conjuntos de reações químicas que se processam nos organismos, chamados de metabolismo, em dois tipos. O metabolismo primário, ou metabolismo básico, porque ele é a base do funcionamento das células de qualquer ser vivo, e os metabólitos secundários, tá? Os metabólitos primários ou básicos, que são representados por biomoléculas do tipo aminoácidos, proteínas, enzimas, carboidrato, lipídio, os ácidos nucleicos. Esses metabólitos, apesar das células não apresentarem nenhum tipo de atividade sem essas moléculas, por isso que eles são básicos e essenciais para a sobrevivência e para satisfazer as exigências fundamentais das células, esses metabólitos não têm função terapêutica, eles não têm propriedade farmacológica. O que a gente explora das plantas com propriedade medicinal são chamados metabólitos secundários ou uma designação mais recente que são metabólitos especiais. Porque metabólitos secundários dá a impressão que ele tem uma funcionalidade secundária no organismo. Não é bem isso. Apesar de ele não ser essencial à sobrevivência do organismo, ele traz vantagens para sobrevivência e perpetuação do organismo produtor. Animais e seres humanos, basicamente, não sintetizamos metabólitos secundários. As plantas sintetizam esses metabólitos secundários, e em grande diversidade, porque elas são seres sésseis, elas vivem presas, fixas a um substrato. Então, elas se defendem de condições ambientais adversas, sintetizando substâncias. Os animais têm como deslocar, migrar, afungentar e procurar locais com melhor condições de sobrevivência. Esses metabólitos secundários são elementos de diferenciação e especialização e geralmente têm tamanho molecular pequeno, são micromoléculas, tá? Então, geralmente não são polímeros, igual uma proteína, né? Uma enzima que é formada lá por uma cadeia de aminoácidos. E aqui a gente tem alguns exemplos de moléculas de metabólitos secundários, os quais hoje a gente vai ver uma rota em geral de síntese desses metabólitos, tá? E a partir da próxima aula a gente vai falar de cada grupo mais importante, separadamente, e os exemplos de drogas vegetais que são possuidoras daquele tipo de metabólito, tá? Sobre essa introdução, né? Mas a gente vai ver direitinho em relação ao conteúdo. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade? Ou tranquilo? Bom, pessoal, o que acontece? A aula de hoje, ela é uma aula um pouco densa, tá? Muito nome, muito conteúdo, mas é porque a apresentação em geral dessa rota metabólica. A partir da próxima aula, a gente vai falar de cada grupo que a gente vai citar aqui em geral de forma detalhada e cada encontro ou cada aula nossa, a partir da semana que vem, com um grupo em específico. Então, tem como a gente aprofundar. Então, hoje, pulverizar essa quantidade de informações aí e a partir da aula da semana que vem a gente começa a detalhar cada grupo, onde os nomes a gente vai fixando mais, porque a gente vai se familiarizando, né? Mas hoje realmente assim vai ser uma quantidade grande de conceitos que vocês vão incorporar ao vocabulário de vocês em relação à disciplina de farmacognosia. O conjunto de reações químicas que se processam no organismo, a isso a gente dá o nome de metabolismo, tá? O metabolismo, ele envolve a ação catalítica de enzimas em específico que faz com que essas reações ocorram num intervalo de tempo que seja satisfatório com a vida e nós podemos classificar as reações do metabolismo em 3 grandes tipos, tá? Aquelas reações em que nós pegamos moléculas menores e unimos umas às outras para formar uma macromolécula, que são as chamadas reações anabólicas ou de síntese, adição. Nós temos a reação contrária, em que a gente pega uma molécula maior e degrada nos constituintes ou moléculas menores que a constituem, aí a gente está degradando uma macromolécula, como é o caso das reações catabólicas de degradação.
E nós temos ainda aquelas reações em que nós não vamos pegar moléculas menores e formar uma macromolécula, e não vamos pegar uma macromolécula e degradar em moléculas menores. A gente vai pegar uma molécula e alterar as ligações dos átomos entre ela, gerando uma molécula diferente, que são as reações de biotransformação, tá? Bom, o metabolismo, ele sempre vai envolver a ação de enzimas em específico sobre substratos. Então, o substrato ele só é convertido em um produto, em um metabólito, quando ele sofre a ação de sua enzima, porque a enzima ela só catalisa reações envolvendo um substrato em específico. A enzima só consegue converter o substrato em um metabólito ou em um produto se houver um encaixe do substrato na enzima, como se fosse uma chave na respectiva fechadura. Esse encaixe é devido à complementariedade da estrutura tridimensional das moléculas. Então, o substrato ele vai ter uma forma tridimensional complementar ao da enzima. Na hora que eles se ligam, o substrato sofre a ação catalítica da enzima e converte em um metabólito. A enzima diminui a energia de ativação para a ocorrência das reações químicas, tornando-a favorável com a vida, porque senão essas reações aconteceriam em um intervalo de tempo muito prolongado, que poderia não ser compatível com a vida. Eu fiz essa distinção no primeiro slide da nossa aula, mas aqui está detalhado para que isso fique bem compreendido. Nós temos dois tipos de metabólitos ou metabolismo nos seres vivos, o primário e o secundário. O metabolismo primário ele é chamado de basal, porque ele é a base da vida. Ele é a base para o funcionamento celular. Nenhum ser vivo sobrevive sem metabólito primário. Ele atende às exigências fundamentais da célula, eles são essenciais para a sobrevivência. Todo ser vivo, desde uma bactéria a um ser humano, passando por fungo, protozoários, algas, plantas, tem metabólito primário. Os metabólitos secundários, eles não são essenciais à sobrevivência do organismo, eles não atendem às exigências fundamentais da célula. Eles são elementos de diferenciação e especialização e apenas garantem vantagens para a sobrevivência e perpetuação da espécie do organismo que o produz. Exemplos de metabólitos primários, cujos seres vivos não têm funcionamento celular sem eles: aminoácido, proteína, carboidrato, lipídio, ácido nucleico. Entretanto, essas moléculas não possuem propriedade farmacológica, não possuem potencial terapêutico. Os metabólitos secundários, geralmente sintetizados por plantas, em animais, em algumas espécies, mas não em seres humanos, há a síntese, mas em uma pequeniníssima quantidade, justificado pelo fato de que os animais não respondem ao meio ou não se protegem de condições ambientais adversas sintetizando substâncias, porque eles têm como se deslocar de predadores ou devido a algum fator que não esteja atendendo às exigências de sobrevivência daquele animal. Ele migra. A planta não. Como ela fixa a um substrato pelas raízes, ela responde ao meio sintetizando substâncias. Essas substâncias sintetizadas pelas plantas são os metabólitos secundários, tá? Então, se ela está sendo predada por algum herbívoro, não tem como a planta deslocar e afugentar daquele predador. Ela vai sintetizar alguma substância que vai conferir um sabor amargo, desagradável, repugnante, para ela ser menos predada. Nunca que uma planta produza um metabólito secundário, porque nós necessitamos daquela substância para explorar com potencial terapêutico. Ela produz para uma funcionalidade no seu organismo e essas moléculas, por complementariedade, isso é completamente ao acaso, de se encaixar em uma enzima, em um receptor no nosso organismo, isso pode modificar nossa função fisiológica para o lado benéfico, e a gente explora aquela molécula com propriedade terapêutica, ou pode ser também para o lado prejudicial, tanto é que tem plantas com substâncias tóxicas. Se fosse intencional, a gente não teria plantas tóxicas, né? Quem são esses metabólitos secundários? Vocês vão ouvir eu falar disso de hoje até o último dia desse semestre na nossa disciplina de farmacognosia. São os taninos, os flavonoides, as cumarinas, as quinonas, as saponinas, os óleos essenciais ou voláteis, as acetogeninas, as antraquinonas, tá? Heterosídeos cardioativos. E, como eu disse, nós vamos ter, a partir da aula da semana que vem, uma aula para falar de cada grupo.
Então, aqui nós temos um quadro que faz um paralelo entre os metabólitos primários e os secundários. Como eu disse para vocês, os metabólitos secundários são moléculas de baixo peso molecular, são micromoléculas. Já os primários podem ser macromoléculas. Então, os ácidos graxos que se unem ao glicerol para formar o lipídio, é uma molécula grande, né? Proteína é um polímero de aminoácidos. Ácido nucleico é um polímero de nucleotídeos. Os polissacarídeos, que é um grupo de carboidratos, tem centenas a milhares de monossacarídeos unidos entre si. Então, são moléculas de tamanho molecular considerável. Já os metabólitos secundários, não. Eles têm estrutura ou peso molecular pequeno, tá? Que é o caso dos alcaloides, tanino, flavonoide, cumarina, quinonas, as acetogeninas, saponinas, tá? Como eu disse, os metabólitos primários, daí vem o nome metabólitos basais, porque eles são a base para o funcionamento celular, estão relacionados a funções essenciais, primárias, e nenhum ser vivo sobrevive sem metabólito primário. Os secundários geralmente estão associados a funções adaptativas e variadas que garantem vantagem para o organismo produtor para sobrevivência e perpetuação da espécie, mas não atendem às exigências fundamentais da célula. A sua distribuição é restrita, a produção é em pequena escala, basicamente limitado a plantas, a vegetais. Já os metabólitos primários, vejam vocês, é de distribuição universal. Bactéria, passando por alga, protozoário, fungo, planta, até os seres humanos, possuem metabólitos primários. Esses metabólitos secundários que a planta utiliza para trazer vantagens para a sobrevivência e perpetuação da espécie, a rota de síntese, o estímulo para a produção desses metabólitos está relacionado a quê? Bom, isso está relacionado a 3 fatores integrados entre si. Primeiro, a genética, a hereditariedade. Ontogenia é o estágio de desenvolvimento da planta, que é outro fator. Mas o primeiro é a hereditariedade. Então, a planta tem que ter material genético, ela tem que ter genes que levam à síntese de enzimas capazes de sintetizar esses metabólitos secundários. Então, não é apenas, única e exclusivamente, uma resposta ao meio. Porque, se assim o fosse, nós podemos estar expostos às mesmas condições ambientais do que plantas e a gente não sintetiza flavonoide, a gente não sintetiza tanino, a gente não sintetiza saponina, a gente não sintetiza quinona. Por quê? Porque nós não temos genes que levam à síntese de enzimas para produzir esses metabólitos. Então, um dos fatores necessários para a síntese dos metabólitos secundários são genes, a hereditariedade, o material genético, o DNA da planta. Segundo é o seu estágio de desenvolvimento, que é a ontogenia. E, muito importante, os fatores abióticos do meio, as condições ambientais, os fatores físicos e químicos do meio a que a planta está submetida. Então, é uma integração entre esses 3 fatores que leva à síntese de metabólitos secundários. Se sabe que qualquer metabólito secundário ele é sintetizado a partir da glicose, e aí por enzimas, cuja síntese é determinada por genes, pelo material genético da planta, convertem essa glicose no metabólito secundário, o qual a planta necessita. Mas a glicose, que sofre ação de uma enzima e produz um produto, aí esse primeiro produto sofre ação de uma segunda enzima e gera um segundo produto, e assim sucessivamente. Às vezes envolvendo ali uma cascata de 20, 30 reações, envolvendo ali uma série de enzimas diferentes. Mas todos esses metabólitos secundários provêm da glicose. Entretanto, esses processos de síntese, biossíntese, degradação, estocagem, armazenamento desses metabólitos secundários permanecem desconhecidos. Tem-se uma rota em geral em que se sabe a via de síntese de cada um desses metabólitos a partir da glicose, que é o que a gente vai ver na aula hoje, mas detalhadamente todas as enzimas, desde a glicose até chegar numa cumarina, por exemplo, não se tem conhecimento a respeito de todas essas enzimas. Se for trabalhar esse conteúdo num nível de graduação mais aprofundado, numa especialização ou num mestrado, o número de enzimas e de etapas dessa rota em que você vai estudar vai ser bem maior. A gente vai ver aqui uma resumida, porque isso é a nível de graduação.
Mas para quem fazer um mestrado na área, por exemplo, vai aprofundar bem mais. Mas essa visão em geral que você tem hoje já facilita muito e muito o entendimento. Mas a maioria desse processo permanece desconhecido. E assim mesmo já se tem muitas rotas. Imagina se todos eles fossem conhecidos. Mas isso é porque a estrutura, olha aqui, ó, a estrutura dos metabólitos secundários ela é muito complexa. E essa complexidade gera vias de síntese muito ramificadas, com muitos tipos diferentes e variados de produtos, por isso que é bastante complexo. Até então, alguma dúvida aqui, pessoal? Ou alguma curiosidade? Algo que... Não, tranquilo. Faz uma gentileza, Marcelo. O Fábio está pedindo para você aceitar ele aí. Ah, tá. Aceitei. Bom, valeu. Tranquilo. Bom, pessoal, a síntese de metabólitos secundários não é única e exclusivamente uma resposta da planta às condições ambientais adversas. Isso vai depender da sua genética e do seu estágio de desenvolvimento. Mas o ambiente, ele exerce um fator preponderante na síntese desses metabólitos secundários. Por isso que, se nós formos cultivar uma planta medicinal, a gente tem que mimetizar o ambiente natural de ocorrência dela. Porque todos os fatores ali relacionados à manutenção daquele organismo vegetal no seu hábitat natural influencia no tipo e no teor de metabólitos secundários que ela está produzindo. Então, é um processo coevolutivo entre fatores bióticos e abióticos do meio. Fatores bióticos, a relação dessa espécie com outros indivíduos da mesma espécie, com outras espécies vegetais e com outras espécies de seres vivos, como insetos, alguns outros tipos de animais, micro-organismos, e os fatores abióticos, que são os fatores físicos e químicos do meio. Então, essa figura aqui, ela ilustra, de forma bem didática, todos os fatores relacionados à influência no teor de metabólitos secundários numa planta. Então, se ela está sendo predada por algum herbívoro, por algum inseto, a ocorrência de outras espécies vegetais ou de outros indivíduos da mesma espécie, a latitude, longitude e altitude em que esse vegetal se encontra, a disponibilidade de água, macro e micronutrientes do solo, a sazonalidade ou a época do ano em que se encontra para a coleta daquele material vegetal, o ciclo circadiano, que é o ciclo ao longo das 24 horas do dia, porque tem metabólitos secundários que são produzidos mais no período da manhã ou da tarde e outros mais à noite, até a composição de gases da atmosfera influencia no teor de metabólitos secundários, índice pluviométrico, temperatura. Então, há uma série de fatores que influenciam na síntese desses metabólitos. E principalmente porque as plantas não respondem ao meio pela mesma via que os animais. Porque se um animal está ali no ambiente com luz solar muito intensa, falta de água, nutrientes, parceiros sexuais, locais de moradia e de descanso, ele vai migrar e buscar locais com melhores condições de sobrevivência. A planta não. Ela precisa responder a essas condições ambientais para tentar sobreviver naquele local, independente das condições, porque ela não tem como deslocar, e ela faz isso sintetizando substâncias. Que substâncias são essas? Os metabólitos secundários, com alguma funcionalidade para ela. E, eventualmente, devido à estrutura tridimensional dessas moléculas, elas podem se encaixar um receptor e modificar a nossa função fisiológica. E quando isso é modificado de forma benéfica, a gente explora essa planta com propriedade terapêutica. Tá? As plantas são um laboratório vivo de química no qual os seres humanos jamais teriam condições ou até mesmo criatividade de, a partir de determinados reagentes, gerar a variabilidade de moléculas que o organismo e que o metabolismo vegetal é capaz de produzir, tá? Porque quando a gente fala flavonoide, tanino, alcaloides, e são os grupos de metabólitos secundários, mas dentro de cada grupo, você tem as diversas classes de cada um deles,
E a variedade, ela é quase que infinita. Então, por isso que, geralmente, o desenvolvimento de uma molécula ou de um medicamento, ela vai buscar o protótipo de algum metabólito secundário que foi sintetizado por planta. Porque não se há criatividade, por melhor que seja um cientista, capaz de gerar num laboratório, sinteticamente, essa ampla gama de substâncias que o metabolismo vegetal é capaz de gerar, tá? Então, como eu disse, as plantas não sintetizam metabólitos secundários pensando em nós para que a gente produza medicamento. Eles têm funções para manutenção e sobrevivência do seu organismo e perpetuação da sua espécie. Só admitir aqui, porque quando os alunos ficam na sala de espera e eu não admito, ele fica dando um sinalzinho. Bom, pessoal, então, existem alguns metabólitos secundários que são sintetizados pela planta como defesa à herbivoria, como defesa à predação, tá? Então, a predação por lagartas, por outros tipos de insetos, por ruminantes, ou até mesmo o ataque por micro-organismos, existem alguns metabólitos secundários do tipo tanino, alcaloides e cumarina que protegem as plantas desse processo, tá? Os taninos, que causam crispação dos tecidos, desnaturação, desidratação de proteínas e tem aquela sensação de adstringência, eles são utilizados, por exemplo, para proteger as sementes para que elas não sejam digeridas antes do pleno desenvolvimento do embrião. Então, geralmente, os frutos verdes, eles têm taninos, porque o tanino ele causa essa astringência, não tem sabor agradável e adocicado, igual os frutos maduros, para evitar justamente que o fruto seja predado antes do pleno desenvolvimento da semente. Banana verde, por exemplo, aquela sensação de aperto na boca, é a astringência, é taninos, tá? Por que que o fruto, depois de maduro, ele se torna agradável, adocicado, suculento, sucoso, macio? Justamente porque aí a semente já está com o embrião em pleno desenvolvimento para que o animal possa ingerir e defecar essa semente e favorecer a perpetuação daquela espécie vegetal. Por exemplo, o tanino tem essa funcionalidade para a planta. No nosso organismo ele já vai ter ação anti-inflamatória, por exemplo, tá? Já foi demonstrado também que girassóis com maior índice de cumarina são mais resistentes ao ataque de insetos. Alguns alcaloides também estão relacionados à propriedade de conferir sabor desagradável e repugnante em folhas de algumas espécies, protegendo contra a predação, né? A planta necessita da luz solar como fonte de energia para a realização do processo de fotossíntese, para ela produzir o seu próprio alimento. Entretanto, a radiação solar, né, ela tem alguns espectros, dos quais alguns deles são prejudiciais para a planta, assim como são para as nossas células também. Há espectros da radiação solar que são mutagênicas, que induzem a mutações, e a planta precisa se proteger disso. Então, você tem o infravermelho, que é o espectro relacionado à produção de calor, né? A luz visível, que é o que a fotossíntese utiliza, e a radiação ultravioleta. E a radiação ultravioleta é também prejudicial para a planta, assim como é para nós. Então, as plantas possuem pigmentos do tipo flavonoides, e esses pigmentos de cor vermelha, laranja, roxa, azul, amarela, protegem contra a radiação solar intensa, tá? Além disso, esses pigmentos estão relacionados também à atração de insetos polinizadores e animais dispersores de semente. Então, além dos flavonoides, nesse processo de atração estão também aqueles óleos essenciais ou voláteis que têm odor bastante aromático e agradável e estão relacionados à atração desses polinizadores e dispersores de sementes. Então, essas colorações tornam o vegetal mais atrativo, mais visível por esses animais. Existe um processo chamado de alelopatia,
que é quando uma espécie vegetal é capaz de sintetizar substâncias que impedem o desenvolvimento de outra. Isso é muito comum, por exemplo, em plantações de eucalipto, em que você vê ali que nenhuma outra espécie é capaz de se desenvolver próximo, porque pelas raízes é capaz de liberar substâncias que impedem o desenvolvimento ou a germinação de espécies diferentes que não da sua. As cumarinas estão muito relacionadas a esse processo. E como função estrutural, de suporte mecânico e protegendo contra injúrias, como material lenhoso, lignificado, a gente tem as lignanas ou ligninas, que dão essa consistência à casca de caules, a raízes. Bom, eu disse para vocês que a maioria dos processos de síntese, degradação, estocagem e armazenamento dos metabólitos secundários são desconhecidos, mas sabe-se que todos eles são sintetizados a partir da glicose. A glicose é o precursor utilizado para a síntese de qualquer metabólito secundário via dois intermediários principais. Então, a glicose, por ação de enzimas em específico, pode ser convertida em ácido xiquímico, e a partir do ácido químico vem uma série de outras enzimas que pode converter ele em algum metabólito secundário, ou a partir da via do acetato, que da mesma forma que o ácido químico pode sofrer ação de enzimas em específico e levar à síntese de outros grupos de metabólitos secundários. Então, todo metabólito secundário, ele tem como precursor a glicose via dois intermediários principais, ácido químico e acetato. Bom, pessoal, não se assustem com essa via metabólica em geral que eu vou explicar aqui, nem se preocupem com essas estruturas, até mesmo o livro de vocês fala da molécula do ácido químico e do acetato, mas não tem figuras das estruturas delas lá. Eu coloco aqui para que vocês visualizem, né? Mas não que haja necessidade de decorar essas estruturas, tá? E para que fique didaticamente também mais atrativo, tá? Mas o livro só vai falar o nome da molécula, mas eu gosto de colocar para vocês terem mais ou menos uma noção de como que é a estrutura química delas, tá? Então, essa aqui é a rota metabólica em geral, que vocês também não precisam decorar, isso aqui é mais a nível de consulta, mas é importante que você tenha essa visão em geral, tá? Já se tem um conhecimento maior de subetapas de síntese desses metabólitos secundários do que essa que está sendo projetada aqui, tá? Mas essa é a visão em geral, e como eu disse para vocês, a maioria dos processos de biossíntese e degradação desses metabólitos secundários permanece desconhecido, tá? Então, como eu disse para vocês, todos os metabólitos secundários são provenientes de um mesmo precursor, que é a glicose, que é um glicídio, um carboidrato sintetizado no processo de fotossíntese. Aí vem enzimas, como eu falei para vocês, o metabolismo são o quê? Enzimas. Isso depende da genética da planta, que é capaz de converter essa glicose em ácido químico ou em acetato. Mas isso aqui já é uma rota de representação direta da glicose em ácido químico. Mas da glicose para chegar no ácido químico, tem uma série de outras vias metabólicas e uma série de enzimas envolvidas, tá? Mas como eu disse para vocês, não é objeto ou intuito da graduação de aprofundar nisso, tá? Mas, por exemplo, o ácido químico, ele vai ser proveniente de um subproduto da fotossíntese, que é o fosfo, que é a eritrose 4-fosfato, por isso que nós não temos ácido químico no nosso organismo, porque a gente não faz fotossíntese. Então, a eritrose 4-fosfato tem que reagir com o acetato para gerar o ácido químico, tá? A partir do ácido xiquímico, que por ação de enzimas vai ser convertido em inúmeras outras moléculas, ele pode levar à síntese de alguns aminoácidos, como o triptofano, a fenilalanina e a tirosina, e esses aminoácidos geram ou levam à síntese de alguns grupos de alcaloides, tá? Olha aqui, os indólicos, os quinolínicos, os protoalcaloides, os isoquinolínicos, benzil-isoquinolínicos, mas alcaloides não vêm só dessa via do ácido químico. Vejam vocês que aqui a gente também tem alcaloides pela via do acetato, tá?
Geralmente são aminoácidos que geram os alcaloides, porque o alcaloide tem que ter nitrogênio na molécula, a função nitrogenada. E o aminoácido tem a função amino, com nitrogênio, tá? Esses alcaloides geralmente são identificados pelo sufixo -ina, caracterizando o fato de serem moléculas de caráter básico, tá? Escopolamina, atropina, quinina, iociamina, reserpina, tobacurarina, conina, cocaína, nicotina, morfina, codeína, tá? A partir da via do ácido químico, quando ele é convertido por enzimas em ácido gálico, ele pode formar dos taninos, aqueles que dão a astringência, né, a frutos e algumas outras partes do organismo vegetal. A glicose, no processo de respiração celular, no citoplasma da célula, ela sofre, num processo aeróbico, degradação em moléculas de piruvato, e esse piruvato, por ação da acetilcoenzima A, dentro da mitocôndria, é convertido em acetilcoenzima A. Então, essa acetilcoenzima A, nós temos no nosso organismo, porque a gente realiza a respiração celular, não só as plantas, mas a gente não tem as enzimas que vão converter a acetilcoenzima A nos outros metabólitos secundários, tá? Bom, pessoal, como eu disse, ao longo da aula eu vou detalhar melhor cada uma dessas rotas e não fique preocupado em decorar isso aqui, porque realmente isso aqui é um pouco complexo, tá? Bom, o acetato ainda, no processo de respiração celular, entra no ciclo do ácido ciclo ou ciclo de Krebs, e esse ciclo é capaz de levar à síntese de alguns aminoácidos que produzem outros grupos de alcaloides, porque o alcaloide é um grupo muito abrangente, tá? Então, vejam vocês, os alcaloides podem vir tanto de aminoácidos provenientes como de aminoácidos provenientes do ciclo de Krebs ou ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo do ácido cítrico da respiração celular. O acetato pode ser convertido em enzimas em ácido mevalônico pela via do mevalonato, e esse ácido mevalônico vai originar moléculas do tipo terpenos. Esses terpenos, nós vamos falar hoje, são importantíssimos para sintetizar saponinas e os óleos voláteis, os óleos essenciais, as essências. E como produto de condensação do acetato, pode haver ainda a síntese de ácidos graxos para a produção de óleos fixos, não óleos voláteis, tá? Os óleos voláteis ou as essências são terpenos. Agora, os ácidos graxos unidos a glicerol formam óleos fixos, que é o óleo de soja, de girassol, de oliva. Eles não volatizam, eles não têm odor agradável, eles não são aromáticos, tá? E como produto de condensação do acetato, a gente tem as acetogeninas também, muito presente na família Anonaceae, que é a família do fruto do conde, da graviola, tá? Bom, nós temos ainda esses 3 grupos de metabólitos secundários aqui, que dependem da molécula do ácido químico e da molécula do acetato para serem sintetizadas. Não é dependente de uma via ou outra separada, tá? Como as quinonas, em que a gente destaca as antraquinonas, que têm ação laxante, como na cáscara sagrada, os flavonoides, que são os pigmentos de planta, que a gente já fala hoje, e um outro grupo de taninos, que também é adstringente, causa crispação de tecidos, sensação de aperto na boca, mas a molécula é diferente, que são os taninos condensados. Esse tanino aqui, que vem da via do ácido químico via ácido gálico, são os taninos hidrolisáveis, tá? A glicose pode ainda gerar diferentes tipos de açúcares do tipo frutose, galactose, e esses açúcares indo unindo entre si para formar outros tipos de carboidratos, como sacarose, que é glicose mais frutose, né? A amilose, que é a sacarose, que é a glicose mais glicose, e eu posso ainda ter centenas a milhares dessas moléculas de glicose unidas, formando, por exemplo, o amido, a celulose, que é uma via que é à parte, que não vai para a via do ácido químico nem do acetato, tá? E quando você une qualquer uma dessas moléculas de metabólitos secundários a uma molécula de açúcar, uma glicose, por exemplo, essa molécula é chamada de heterosídeo. Então, o heterosídeo é um metabólito secundário unido a uma molécula de açúcar. Se você tirou a molécula de açúcar, ele é chamado de metabólito secundário isolado. Ele não é um heterosídeo, tá? Nós vamos agora detalhar cada uma dessas vias e ver exemplos de metabólitos secundários referentes a cada um das vias geradas por esses precursores.
Então, a primeira via aqui que a gente vai falar é essa via do ácido químico, que, lembrando vocês, gera a síntese de 3 aminoácidos, triptofano, fenilalanina e tirosina, que é importante para a síntese de alcaloides, e ele pode ser convertido em um ácido chamado de ácido gálico, que leva à síntese de taninos. Vou falar também que essa fenilalanina, por ação de uma enzima específica, é capaz de gerar ácido cinâmico, que sintetiza cumarina, que serviu de protótipo para a síntese de alguns anticoagulantes, como a varfarina e de cumarol, e esse ácido cinâmico também é muito utilizado para a síntese de fenilpropanoides. Fenilpropanoides, junto com terpeno, é que formam os óleos essenciais. Mas vamos por parte. Então, agora nós vamos ver essa rota aqui, do ácido chiquímico. Então, o ácido chiquímico, a gente acabou de ver isso, ele, por ação de enzimas em específico, pode ser convertido em ácido gálico. Esse ácido gálico vai gerar os taninos hidrolisáveis. Então, eu estou mostrando essa rota aqui de forma mais detalhada. Olha lá, o ácido químico com o ácido gálico gerando taninos hidrolisáveis. Agora, a gente vai ver que o ácido químico também é capaz de gerar 3 aminoácidos, triptofano, fenilalanina e tirosina, que leva à síntese de alcaloides. E só a fenilalanina vai levar à síntese dos fenilpropanoides e das cumarinas. Então, é isso que nós vamos ver ali de forma mais detalhada. Só essa via aqui. E lembrando que o ácido químico veio da glicose, como qualquer outro metabólito secundário. Então, o ácido químico pode ser convertido em ácido gálico, que vai levar à síntese dos taninos hidrolisáveis, tá? Mas esse ácido químico pode ser convertido em ácido corísmico. E esse ácido corísmico é que, por ação de enzimas e por gerar alguns outros subprodutos, leva à síntese daqueles 3 aminoácidos, triptofano, tirosina e fenilalanina, tá? Esse ácido corísmico, quando ele é convertido em ácido prefênico, ele é capaz de originar fenilalanina e tirosina, tá? E quando ele origina o ácido antranílico, a partir do ácido corísmico, ele origina triptofano. Mas o importante é você saber que ácido químico convertido em ácido corísmico, e que esse ácido corísmico, por ação de diferentes tipos de enzimas, como eu disse para vocês, parte desses mecanismos permanecem desconhecidos, quais enzimas são essas, né? Eu gero 3 aminoácidos, chamados de fenilalanina, tirosina e triptofano, tá? O importante é ver que esses aminoácidos têm anéis aromáticos na sua molécula. Porque todos os alcaloides provenientes de fenilalanina, triptofano e tirosina são alcaloides que têm anel aromático na sua molécula. Então, a gente fala que são alcaloides derivados dos aminoácidos aromáticos, que é aquele benzeno, né? Então, tirosina, triptofano e fenilalanina, que são derivadas do ácido corísmico, que veio do ácido químico, é capaz de originar os aminoácidos derivados, os alcaloides derivados dos aminoácidos aromáticos, né? Que os alcaloides são esses? Aqueles, os indólicos, quinolínicos, protoalcaloides, isoquinolínicos e benzil-isoquinolínicos, que são esses alcaloides que estão representados aqui e que vieram do ácido chiquímico. E vocês não esqueçam que a fenilalanina, em específico, sofre a ação de uma enzima que é a fenilalanina amonialiase, originando um ácido cinâmico que forma cumarinas e os óleos voláteis ou os óleos essenciais, principalmente por causa da síntese dos fenilpropanoides, tá? Então, agora, a gente vai ver alguns exemplos desses alcaloides que vêm dos aminoácidos aromáticos, tá? Ou seja, que podem vir do triptofano, que podem vir da tirosina e da fenilalanina. Então, do triptofano, a gente origina 2 grupos de alcaloides, os indólicos e os quinolínicos, que é, pessoal, o que foi representado aqui, ó, os alcaloides indólicos e os quinolínicos se originam do triptofano. Então, é isso que a gente vai falar lá de uma forma que mais detalhada. Então, o triptofano, por ação de enzimas em específico, e como eu disse, a maior parte desses processos permanecem desconhecidos, ele é capaz de ser convertido em alcaloides indólicos e alcaloides quinolínicos, tá? O que muda de um alcaloide para o outro é o esqueleto carbônico, pessoal.
Mas todos os alcaloides têm que ter nitrogênio. É necessária a presença do átomo de nitrogênio para caracterizado como sendo um alcaloide. Agora, o que diferencia um alcaloide indólico de um quinolínico? O esqueleto carbônico. Olha a estrutura do esqueleto carbônico desse alcaloide, que é do grupo dos indólicos, para um quinolínico. Então, tá vendo? São diferenças sutis na molécula, mas nunca esquecendo, todos esses possuem anéis aromáticos. Por quê? Porque o triptofano é um aminoácido que tem o quê? O triptofano é um aminoácido que tem anel aromático. Assim como os alcaloides que vêm da tirosina e da fenilalanina também vai ter que ter o anel aromático, tá? Exemplo de alcaloide indólico está presente na Cantaranthus roseus, a vinca, que é essa plantinha aqui, tá? O nome científico dela é Cantaranthus roseus, e os alcaloides indólicos presentes nela são a cantarantina, vinblastina, não sei se já ouviram falar. Lembrando, os alcaloides geralmente são caracterizados pelo sufixo ina, tá? Essas vinblastina, cantarantina, os alcaloides da vinca, eles são muito utilizados como antineoplásicos, tá? Por quê? Como quimioterápicos. Porque essas moléculas desfazem as fibras do fuso mitótico. Então, lá na divisão celular, prófase e metáfase, né? Para a célula se dividir em metáfase, ela tem as fibras do fuso. A vinblastina desfaz as fibras do fuso, então a célula para de se dividir. E o que é um tumor? Uma multiplicação desordenada de células, né? Então, se eu contenho essa multiplicação, eu diminuo o processo de crescimento do tumor. Exemplo de alcaloides quinolínicos, né? Está lá na Cinchona officinalis, na quina, tá? A quinina, por exemplo, é um exemplo desse tipo de alcaloide. É dessa quinina que se derivou, né? E que por semissíntese incluiu alguns grupamentos para produzir mefloquina, cloroquina, hidroxicloroquina, que gerou aí até uma certa polêmica em relação ao tratamento, né? Do SARS-CoV-2 ou novo coronavírus, mas hora que se foi fazer os testes em vivo, observou-se efeitos colaterais indesejados maiores do que o benefício de uso, né? Porque o teste in vitro é uma coisa, mas em vivo é outra, e não demonstrou satisfatório no tratamento do novo coronavírus. A partir da fenilalanina e da tirosina, nós temos outros grupos de alcaloides aromáticos, tá? Os protoalcaloides. Esse nome proto é quando o nitrogênio encontra-se numa cadeia lateral, não está dentro do anel, tá? Então, vocês podem ver que esses outros alcaloides aqui, o nitrogênio está dentro do anel. São anéis heterocíclicos. Aqui, o nitrogênio está numa cadeia lateral, por isso que é protoalcaloide, tá? Além disso, nós temos os isoquinolínicos, lá com anel aromático também, e os benzil-isoquinolínicos. Então, o isoquinolínico tem esse anel heterocíclico com anel aromático. O benzil-isoquinolínico tem essa mesma estrutura, mas com um grupamento benzil, ou seja, um anel aromático a mais ali numa cadeia lateral, tá vendo? Então, o que muda de um para o outro é o esqueleto carbônico, né? Exemplo de protoalcaloide. No gênero efedra, se extrai efedrina, que mimetiza ações de adrenalina, tá? Isoquinolínicos, nós temos no boldo do Chile, o boldo chileno, né, o Pemus boldus, a boldina, que estimula secreções digestórias, é um composto amargo, por isso que é alcaloide, protege contra a predação por herbívoros, né? E benzil-isoquinolínicos, eles são comuns, junto com as cetogeninas, na família Anonaceae, tá? A nona Serice, que é a pinha da mata, a nona crassiflora, que é o araticum, a nona muricata, que é a graviola, a nona esquamosa, que é a fruta do conde. Então, lá a gente tem muitos alcaloides benzil-isoquinolínicos, como a anonina. E esses alcaloides têm sido importantes, né, ou têm sido potenciais agentes utilizados no tratamento do câncer. Por isso que se fala muito das propriedades anticancerígenas da graviola, né, devido a essas acetogeninas e esses alcaloides benzil-isoquinolínicos, tá? Um exemplo desses alcaloides presentes na família anona é a anonaína. Então,
Então, vejam vocês, efedrina, boldina, anonaína, nós vimos a vinblastina, catarantina, nós falamos da quinina, reserpina, escopolamina, atropina, tudo é alcaloide. Bom, e aí lembrando só daquela via em específico da fenilalanina, que eu mostrei para vocês ela aqui. A fenilalanina é capaz de gerar fenilpropanoides. Então, tirosina e triptofano não entra nessa via. Olha lá, fenilalanina capaz aqui de gerar os fenilpropanoides, tá? Fenilalanina, os fenilpropanoides. Então, é isso que nós vamos mostrar ali de uma forma mais detalhada. Essa fenilalanina, então, que é esse aminoácido que tem um anel aromático, né? Olha lá. Tem uma enzima nos vegetais chamada de fenilalanina amonialiase, que é capaz de converter essa fenilalanina em ácido cinâmico. Então, vejam vocês, essa enzima, que a abreviação dela é PAL, fenilalanina amonialiase, ela leva a uma desaminação na molécula da fenilalanina, produzindo ácido cinâmico. Esse ácido cinâmico, vejam vocês, é uma molécula com um anel aromático, com uma cadeia lateral de 3 carbonos. Ó, anel aromático, 1, 2, 3, uma cadeia lateral de 3 carbonos. Ó. Compostos aromáticos com uma cadeia lateral de 3 carbonos. Esse ácido cinâmico origina o fenilpropanoide, que é um importante constituinte dos óleos essenciais, mas não são os compostos majoritários, os principais. Óleo essencial é principalmente terpeno, que a gente vai mostrar hoje, tá? E o ácido cinâmico também é capaz de gerar cumarinas, tá? As cumarinas que serviram de protótipos para a síntese de alguns anticoagulantes, como de cumarol, varfarina. Então, gente, o que nós vamos fazer a partir da próxima aula? Nós vamos falar de cada grupo em separado. Então, semana que vem, a partir da semana que vem, a gente vai falar uma aula sobre alcaloides, uma aula sobre os óleos essenciais, uma aula sobre cumarinas. Hoje, uma apresentação em geral. E essa rota, por ser complexa e ter uma série de vias, e pela diversidade de metabólitos secundários que a gente tem, é que fica uma aula um pouco mais pesada devido à grande quantidade de conceitos que a gente mostra, tá? Bom, aí eu coloco a mesma figura de novo, porque nós já esmiuçamos essa rota aqui do ácido químico. E agora a gente vai para a rota do quê? Do acetato, tá? Então agora nós vamos falar aqui, ó, a via do ciclo do ácido cítrico, a do mevalonato e os produtos de condensação do acetato. Do que essa via do ácido químico, a gente encerrou ela. Nós vamos falar dessa via aqui agora, do acetato. Então, pela via do acetato, a gente pode gerar produtos a partir do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ciclo de Krebs, né? Krebs foi quem elucidou a rota desse processo bioquímico, né? É o seguinte, pessoal, quando a glicose vai ser oxidada para produzir ATP no processo de respiração celular, a glicose no citossol, no citoplasma da célula, tem enzimas envolvendo 10 etapas diferentes que converte a glicose em piruvato. Tem 2 moléculas de piruvato. Esse piruvato vai para o interior da mitocôndria, lá na matriz mitocondrial, e sofre a ação de uma enzima chamada de acetil-CoA-sintase, que converte o piruvato em acetato e incorpora um grupamento acetil na molécula, produzindo acetil coenzima A. Essa acetil coenzima A é que participa do ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. E nesse ciclo são gerados alguns aminoácidos do tipo ornitina e lisina, que gera alguns grupos de alcaloides, tá? Não aqueles alcaloides indólicos, quinolínicos que a gente viu lá do triptofano, fenilalanina e tirosina, mas são outros grupos de alcaloides, tá? A via do mevalonato é uma via que converte o acetato em ácido mevalônico, e nós temos ainda a via dos produtos de condensação do acetato, tá? Pelo ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, são gerados alguns grupos de alcaloides, que a gente vai falar. Pela via do mevalonato, a grande importância é a síntese dos terpenos, e terpeno está presente em saponina, em óleos essenciais e nos heterosídeos cardioativos.
E como os produtos de condensação do acetato, a gente vai ter os ácidos graxos que levam à síntese dos óleos fixos, não os óleos essenciais ou voláteis, que são terpênicos, tá? Os óleos fixos, que são aqueles óleos vegetais líquidos à temperatura ambiente, óleo de soja, girassol, de oliva, tá? E como produto de condensação do acetato, a gente tem as acetogeninas também, que junto com os alcaloides benzil e isoquinolínicos estão muito presentes na família Anonácea, que a gente comentou agorinha. Então, nós vamos agora detalhar melhor a via do acetato a partir do ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs, tá? Então, como eu disse para vocês, a glicose, quando entra no interior da célula para ser fosforilada, sofrer oxidação na respiração celular e gerar a formação de ATP, ela é degradada em piruvatos, né? Esse piruvato é convertido em acetato, e o acetato, dentro da matriz mitocondrial, por ação de enzimas em específico, é convertido pela acetil-CoA-sintase em acetil-coenzima A. Essa acetil-coenzima A é que vai participar do ciclo do ácido cítrico ou o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs. E essa via bioquímica, ela gera uma série de aminoácidos, como o ácido glutâmico e o ácido aspartico, e o ácido glutâmico, ele sofre uma reorganização molecular por ação de uma enzima em específico, produzindo ornitina, e o ácido aspartico é capaz de produzir lisina. Tanto a ornitina como a lisina, por serem aminoácidos, têm nitrogênio na molécula. E aí, há enzimas que é capaz de converter a ornitina em alcaloides pirrolidínicos, pirrolizidínicos ou tropânicos, e a lisina em alcaloides piperidínicos, piridínicos ou quinolizidínicos, tá? Lembrando vocês, igual lá os indólicos, os quinolínicos, os benzil isoquinolínicos, o que muda de um alcaloide para o outro é só o esqueleto carbônico, porque ele sempre tem que ter nitrogênio, e com o sufixo ina, tá? O grupo dos tropânicos, por exemplo, é onde está a atropina, iociamina, escopolamina, cocaína, eles são alcaloides tropânicos, tá? Agora, nós vamos ver a via do mevalonato, que é essa segunda via aqui, que gera a síntese dos óleos essenciais, os óleos voláteis ou essências, tá? Óleos essenciais ou óleos voláteis não são óleos fixos. Esses óleos líquidos à temperatura ambiente, soja, girassol, oliva, eles são ácido graxo unido a um álcool, que é o glicerol. Os óleos voláteis são terpenos, vêm da via do mevalonato. Esses óleos têm alta tensão de vapor, se volatilizam à temperatura ambiente, geralmente são muito aromáticos, com odor agradável, e inclusive explorados como essências na indústria de perfumaria, tá? Então lá o mentol, eucaliptol, eugenol, o geraniol na citronela, são todos óleos essenciais ou óleos voláteis, que são substâncias terpênicas. Bom, a síntese dos terpenos ela é extremamente complexa. Tem enzimas que convertem 3 moléculas da acetilcoenzima A em ácido mevalônico, e esse ácido mevalônico vai ser convertido, novamente, por ação de enzimas, num processo de descarboxilação, ou a retirada do grupamento C-OH, em unidades biogênicas dos isoprenos, tá? Olha lá, isopentenil de fosfato e dimetilalil de fosfato. Novamente, se eu estou mostrando a rota, jamais vocês têm que decorar essas estruturas e esses nomes, tá? Essas duas moléculas, isopentenil de fosfato e dimetilalil de fosfato, sofrem um rearranjo molecular produzindo o isopreno. Essa molécula de isopreno é que é importante para nós para sintetizar o terpeno, tá? Todo terpeno, ele tem pelo menos 2 isoprenos, tá? Que é essa molécula que a gente acabou de ver. O isopreno, o nome químico dele, né? A cadeia principal seria essa aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, met, et, prop e but, 4 carbonos, né? E no carbono 2, aqui, ó, um radical metil. Então, a cadeia principal seria essa, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 2 metil, 1, 2, 3, 4, por isso que é but, né? 1, 2. Então, no carbono 1 e no carbono 3 é onde se inicia a dupla ligação. Então, 1, 3, butadieno, dien, porque são 2 duplas ligações, tá? Bom, pessoal, se cada isopreno tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos,
E se o menor terpeno tem 2 isoprenos, então o menor terpeno tem 10 carbonos, tá? O seguinte, o menor terpeno tem que ter 2 isoprenos. Cada isopreno tem 5 carbonos. Então, se o menor terpeno tem que ter 2 isoprenos, e se cada isopreno tem 5 carbonos, o menor terpeno tem que ter 10 carbonos, tá? E esse terpeno mais simples, de tamanho molecular menor, são os monoterpenos. Monoterpeno, um terpeno. Só que cada terpeno tem 2 isoprenos. Como cada isopreno tem 5 carbonos, o monoterpeno vai ter 10 carbonos, tá? Olha lá. Essa aqui é uma molécula de monoterpeno. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Grande parte dos óleos essenciais são substâncias monoterpênicas, tá? Então, os óleos essenciais é sempre uma mistura de terpeno com fenilpropanóide, mas geralmente tem lá um composto majoritário. Então, por exemplo, na citronela, o geraniol é o seu composto majoritário e é um monoterpeno, porque eu tenho 2 isoprenos, olha lá, e cada isopreno tem 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 com 5 dá 10, os 10 carbonos do monoterpeno, tá? Citronela, cujo nome científico é o Cymbopogon winterianus, tá? O mentol, no hortelã, na menta piperita, é um monoterpeno também. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 moléculas de isopreno, 10 carbonos. Então, no hortelã, a gente tem também um composto majoritário, um monoterpeno do tipo mentol, tá? Olha essa molécula aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos também. Uma substância monoterpênica, é o eugenol. É o terpeno, o composto majoritário no óleo essencial do cravo da Índia, o Syzygium aromático. Isso aqui é o anetol. Vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 carbonos, tem 2 isoprenos. 2 isoprenos formam um terpeno, um monoterpeno. Esse é o anetol, presente no óleo essencial da Pimpinella anisum, que é a erva doce, tá? Essa outra molécula é monoterpênica porque a gente tem 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? 10 carbonos, 2 isoprenos que formam um terpeno. Esse aqui é o linalol. O linalol está presente numa planta nativa da Amazônia chamada de Aniba roseodora. Tá? Essa espécie vegetal, né, por ter folhas ou flores de coloração rosa bem viva e o parênquima de preenchimento medular de cor rosa, ele é conhecido popularmente como pau-rosa, tá? Esse linanol era uma das essências majoritárias do Chanel número 5, mas a espécie começou a entrar em extinção e hoje você tem o linanol sintético e uma mistura de outras essências, tá? O rendimento do óleo essencial a partir de uma droga vegetal é muito baixo. Então, você tem que ter muitas e muitas gramas de partes aéreas ou folhas, né, da espécie vegetal para extrair o óleo e o rendimento é muito baixo. Aqui, essa molécula também tem 10 carbonos, por isso que é um monoterpeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui é o limoneno. Está presente no óleo essencial dos frutos cítricos, né, o gênero citrus. Então, citrus sinensis, laranja, Citrus reticulata, tangerina, mexerica, Citrus limon, limão, Citrus aurantium, que é a laranja amarga, né? Então, aquele odor cítrico característico é devido a um óleo essencial, que é o limoneno. Monoterpeno tem 2 moléculas de isopreno. Cada isopreno tem 5 carbonos, então a gente tem 10 carbonos. Os sesquiterpenos têm 3 unidades de isopreno. Como cada isopreno tem 5 carbonos, uma molécula de sesquiterpeno tem 15 carbonos, tá? E monoterpeno tem 10. Então aqui, ó, se contar,
Dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carbonos. Ou 3 moléculas de isopreno. Quando eu tenho 15 carbonos, é sesquiterpeno. Quando tem 10 carbonos, é monoterpeno, tá? Um exemplo de sesquiterpeno, nós estudamos na unidade 1, na seção 1 da unidade 3. Lembram dos fitohormônios? Auxina, citocina, etileno, giberelina e ácido abscísico. Isso a gente viu lá na seção 1 da unidade 3. O ácido abscísico é que controla, né, impede a germinação da semente antes do pleno desenvolvimento do embrião, tá? Olha um outro sesquiterpeno aqui com 15 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por isso que é um sesquiterpeno. Essa molécula, vocês já não viram o nome, vocês sabem bem a utilização dela, é o alfa-bisabolol, que faz bem para a pele e está presente no óleo essencial da camomila. Por isso que fala que o chá de camomila é bom para a pele, né? É devido a isso, o alfa-bisabolol, tá? Pele acneica, ele é muito utilizado. E tem lá, né, os 15 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Na matricária recutita, nome científico, né, ou matricária camomila. Diterpeno, monoterpeno tem um terpeno. Só que cada terpeno tem 2 isoprenos. Por isso que o monoterpeno tem 10 carbonos. Diterpeno tem 2 terpenos. Só que cada terpeno tem 2 isoprenos. Então, o diterpeno vai ter 4 isoprenos. Cada isopreno tem 5 carbonos. Então, 4 vezes 5, 20. Então, o ácido abiético, que está presente em resinas de alguns pinheiros, tá? Olha lá. 1, 2, 3, 4. 4 unidades de quê? De isopreno. E cada uma com 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Nós temos ainda os triterpenos. Triterpeno. Cada terpeno tem 2 isoprenos. Então, o triterpeno vai ter 6 moléculas de isopreno. E cada isopreno tem 5 carbonos. Então, eu vou ter 30 carbonos numa molécula de triterpeno. Tá? Esse aqui é um exemplo. Se contar aí, dá certinho os 30 carbonos, com as 6 unidades de isopreno destacadas. E um triterpeno conhecido é o lupeol, que está presente em frutos do tipo Fragaria vesca, que é o morangueiro, a Mangifera indica, que é a manga, e a Vitis vinifera, que é a uva. Tá? Esse lupeol também tem demonstrado potencial ação anti-neoplásica, anticancerígena, e o consumo cotidiano, né, ou na alimentação diária desses tipos de frutos pode ser preventivo contra o câncer devido ao lupeol. Então, nós já vimos toda a via ou rota de síntese de metabólitos secundários a partir do ácido químico. Pela via do acetato, a gente viu o ciclo do ácido cítrico, que acabamos de ver os terpenos e isoprenos, né, que levam à síntese dos óleos essenciais. E nós temos ainda pela via do acetato os produtos de condensação do acetato. Tá? Com o produto de condensação do acetato, a gente tem ácido graxo e acetogeninas. Duas moléculas de acetilcoenzima A geram malonilcoenzima A, que é capaz de reagir com acetilcoenzima A num ciclo que se repete 7 vezes com descarboxilação, perca da molécula de CO2, e oxidação do NADPH a NADP, e isso leva à síntese de uma cadeia carbônica extensa de um ácido graxo, que é o ácido palmítico, tá? E o ácido graxo, quando ele se une a um glicerol, que é um álcool, ele forma um óleo fixo ou óleo essencial. Um óleo fixo, desculpa, óleo essencial não, porque o óleo essencial é terpeno. Os óleos essenciais, nós vamos estudar, eles têm propriedade terapêutica, inclusive é o conteúdo da aula da semana que vem. Agora, o óleo fixo não tem importância na farmacognosia, porque eles são mais utilizados na culinária e, pelo contrário, né? Eles não têm propriedades terapêuticas, eles são até prejudiciais à saúde. Então, ácidos graxos e glicerol é que formam os óleos de soja, de girassol,
de oliva, tá? Não são substâncias terpênicas, não são óleos essenciais, não são óleos voláteis, não têm propriedade terapêutica. Por isso que a gente não dá destaque para eles na farmacognosia. Como produto de condensação do acetato, a gente tem também... Por que é produto de condensação? Porque, olha lá, precisa de 3 moléculas do acetato para começar esse ciclo que leva a síntese do ácido gráfico. Aqui a gente precisa de 2 moléculas de acetilcoenzima A para gerar as unidades ou esqueletos carbônicos constituintes das acetogeninas. Por isso, produz condensação do acetato, tá? Aqui são 2 moléculas de acetilcoenzima A, produzindo ácido beta-policeto, originando anéis benzênicos e perônicos, e essas são as estruturas básicas para a formação das acetogeninas. Mas, como eu disse para vocês, é só para mostrar a rota, não há necessidade de decorar nenhuma dessas estruturas. As acetogeninas, junto com os alcaloides benzil e isoquinolínicos, estão na família Anonaceae, tá? Como a nona crassiflora, que é o Oraticum, a nona muricata, que é a graviola. Tem a nona esquamosa, que é a fruta do conde, a nona cerice, que é a pinha da mata, e essas acetogeninas, junto com os alcaloides benzil e isoquinolínicos, têm demonstrado, têm sido importantes moléculas potenciais no tratamento do câncer, tá? Depois de analisada a rota de síntese do ácido químico e do acetato, agora nós vamos ver essa rota aqui, central, que as moléculas dependem do ácido químico e do acetato, e não deles isoladamente, mas sim dos dois para serem sintetizadas, que são as antraquinonas, os flavonoides e os taninos condensados, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Eu sei da complexidade desse conteúdo. Antes de começar a aula, eu já havia dito. Então, façam a leitura do capítulo do livro. Tentem fazer as atividades de diagnóstico e de aprendizagem e tirar as dúvidas na próxima aula, tá? Mas, como eu disse, essa é a rota em geral. Aí, semana que vem, a gente começa a estudar cada grupo em separado. Professor, eu tenho uma pergunta. Além de ficar mais interessante, a gente vai fixando também em relação ao conteúdo, tá? Pode perguntar. É uma dúvida que foi lá no começo da aula, que você disse que os metabólitos secundários, a glicose, não, como é que é? A glicose é que metaboliza que faz a metabolização dos metabólitos secundários. Essa é a sua dúvida? Isso. É o seguinte, qualquer metabólito secundário dessa relação aqui, e aí é quem? Alcaloide, tanino, flavonoide, cumarina, óleos essenciais, saponinas, acetogeninas, antraquinonas, qualquer metabólito secundário, ele se origina a partir da glicose. Então, lá na fotossíntese, a planta produz glicose como molécula orgânica de alimento, e parte dela ela usa na respiração celular para manter as funções vitais dela. Uma parte dessa glicose ela estoca na forma de amido e outra, por ação de enzimas em específico, de acordo com a necessidade no ambiente onde a planta vive, tem enzimas que convertem essa glicose em em qualquer outro metabólito secundário. Na verdade, qualquer metabólito secundário vem da glicose. Só que uma planta não é capaz de sintetizar todos esses metabólitos secundários. Por quê? É o que nós vimos lá no início da aula. Ela depende de genes em específico que são capazes de converter essa glicose naquele metabólito secundário em específico. Se ela não tiver o gene capaz de levar a síntese daquele metabólito secundário, só a glicose não adianta. É igual nós, a gente tem glicose no nosso organismo, mas a gente não produz flavonoide, a gente não produz cumarina, a gente não produz saponina, porque tem que ter genes em específico que vão codificar a síntese de enzimas, e essas enzimas vão converter a glicose, e não é uma enzima, por exemplo, da glicose até chegar lá num alcaloide, por exemplo, é 15 etapas, é 15 enzimas diferentes para chegar lá. Entendeu? Não. Entendi. Era essa a sua dúvida ou não?
Não, era essa, é porque eu estava na dúvida se, né, se originava mesmo da glicose. Não, É da mas glicose, tá? é isso aí mesmo. Mas assim, falar que se origina da glicose não tem grande significância, não, porque o importante é você ter as enzimas que sejam capazes de converter essa glicose no metabólito secundário em específico. Igual nós temos a glicose, mas a gente não tem as enzimas para produzir os metabólitos secundários, tá? Não, certo, tá certo. Então, pessoal, essa rota que nós vamos ver agora é essa, a partir do haste químico e do acetato, essas três substâncias aqui, que são as antraquinonas, os flavonoides e os taninos condensados, tá? Então, a partir da molécula do haste químico e do acetato, nós somos capazes de produzir antraquinonas, flavonoides e taninos condensados, tá? As antraquinonas fazem parte do grupo das quinonas, olha lá, vem do haste químico e do acetato, né? Produzindo, olha lá como é que é a molécula da antraquinona, os dois anéis aromáticos com um anel central do tipo de cetona, olha lá, C dupla O, que caracteriza a função cetona. Então, como são duas, é uma dicetona, tá? Essas antraquinonas, a importância delas diz respeito às suas propriedades laxantes, tá? Elas são laxativas. Então, aqui está o grupo do ruibarbo, da cáscara sagrada, do sene, tá? Então, Hel palmatum, que é o ruibarbo, a Cassia angustifolia, que é o sene, e a Rhanus purchiana, que é a cáscara sagrada. De todos, a cáscara sagrada é a que tem a ação laxativa mais potente, tá? E ainda os flavonoides. Flavonoides também é um grupo que a gente tem uma aula só para falar deles, que é um grupo muito importante. É os pigmentos dos vegetais, tá? E eles é que protegem da radiação ultravioleta intensa e conferem cores vivas aos vegetais para atrair insetos polinizadores e animais dispersores de quê? De semente, tá? E são pigmentos que vão do branco ao azul, roxo, passando por amarelo, vermelho, laranja, tá? Que a gente tem o blueberry ou mirtilo, são os antocianos que dá essa cor roxa. Aqui a antocianina, que na tradescantia dá essa cor roxa. Desculpa, no blueberry mirtilo dá a cor azul, né? Então, os frutos de cor vermelha, como morango, cereja, framboesa, é tudo por causa de quê? Flavonoides, tá? Na aula de flavonoides, nós vamos falar disso melhor, mas o que caracteriza a molécula do flavonoide é esse esqueleto carbônico chamado de 2-fenilbenzopirano. Então, um flavonoide, como é que você caracteriza a molécula dele quimicamente? 2 anéis aromáticos unidos por uma ponte de 3 carbonos. Olha lá, 1, 2, 3. Então, 2 anéis aromáticos numa ponte de 3 carbonos. Só que nós temos substituinte ou variações nesse esqueleto carbônico principal, que é o 2-fenilbenzopirano, e aí vem as diferentes classes de flavonoides, que na aula de flavonoides a gente vai estudar, tá? Por exemplo, esse anel aqui pode ser aberto nessa região do oxigênio, formando o que a gente chama de chalcona, olha lá, aqui é aberto. Ou eu posso ter uma cadeia maior aqui entre o anel B e C, produzindo uma aurona, né? Esse núcleo fundamental aqui, com a dupla ligação, é a flavona, que é essa aqui. Aí, se eu colocar um hidrogênio, uma hidroxila aqui nesse carbono 3, que é esse caso aqui, olha a hidroxila, flavona não tem ela. Aí vira um flavonol. Se esse anel aromático descer por carbono 3, que é esse caso aqui, ó, ele não ficar no 2, mas ele descer por 3, aí é uma isoflavona, que está na soja, tem atividade estrogênica, que é utilizado como repositor hormonal. Então, tudo isso na aula de flavonoide a gente vai falar. São muitas classes diferentes de flavonoide. A gente tem pelo menos 9, tá? Chalcona, aurona, flavona, isoflavona, flavanona, isoflavanona, flavonol, flavanonol e os antocianos. Então, é um grupo bem complexo, a gente vai ter uma aula só para falar deles. Mas todos derivados desse esqueleto carbônico, conhecido como 2-fenilbenzopirano, que tem 2 anéis aromáticos e a ponte com 3 átomos de carbono. Além de antraquinonas e flavonoides, não derivado do ácido gálico, que é via haste químico, que são os taninos hidrolisáveis. A gente tem os taninos condensados. Os taninos condensados é condensação desse núcleo fundamental do flavonoide, o 2-fenilbenzopirano. Olha lá, os 2 anéis aromáticos
com a ponte de 3 átomos de carbono, tá? Então, nós temos taninos hidrolisáveis que vêm do ácido gálico do ácido químico, e taninos condensados que vêm do ácido químico e do acetato via núcleo fundamental 2-fenilbenzopirano. São grupos diferentes de flavonoides, mas eles têm a mesma de taninos, mas eles têm a mesma propriedade, adstringente, crispação de tecidos, tá? Esses taninos são mais abundantes na natureza que os hidrolisáveis, então o barbatimão, a aroeira, a mamelis, todas essas drogas classicamente descritas como sendo ricas em taninos, têm tanino condensado, tá? A goiaba já é tanino hidrolisável. E esmiuçamos toda a via do ácido químico do acetato, a via que vem das duas moléculas, mas nós só temos aqui essa via lateral que não vem do ácido químico do acetato, que são os polissacarídeos e os heterosídeos, tá? Na verdade, pessoal, heterosídeo é um termo utilizado para quando o metabólito secundário está ligado a uma molécula de açúcar, a uma molécula de glicose, tá? Então, o metabólito secundário isolado é chamado de aglicona. Então, por exemplo, flavonoide é uma aglicona. Mas se o flavonoide estiver unido a uma molécula de açúcar, ele passa a ser chamado de heterosídeo flavonoide, tá? Então, a glicona, que é o metabólito secundário isolado, mais um açúcar, forma um heterosídeo, tá? A propriedade farmacológica, o potencial terapêutico, numa molécula de heterosídeo é devido à glicona e não ao açúcar. O açúcar só vai alterar propriedades farmacocinéticas de absorção, distribuição, tá certo? Metabolização. A rota de síntese de um heterosídeo, a rota de formação de um heterosídeo envolve UTP, não adenosina trifosfato, ATP, envolve uridina trifosfato, UTP, que reage com um açúcar fosfatado. Então, um açúcar fosfatado reage com uridina trifosfato, graças a uma enzima do tipo transferase, que retira um fosfato do UTP para que o açúcar se ligue. Então, o produto de reação dessa transferase é transferir o açúcar para a molécula de UTP e sai um fosfato. Então, UTP mais o açúcar fosfatado vira UDP mais açúcar e um fosfato inorgânico, porque eram 3 fosfatos, agora aqui ficou 2, porque o terceiro saiu aqui. Aí vem uma outra enzima, que é uma glicosiltransferase, pega a uridina de fosfato com açúcar e une à glicona, que é o metabólito secundário isolado. Aí a glicona se liga ao açúcar, formando um heterosídeo, e sai a uridina de fosfato. Então, o heterosídeo é formado a partir disso. Não via ácido químico, nem via acetato, mas derivados diretamente da glicose, a gente tem os carboidratos mais complexos, formados por centenas de unidades de moléculas de monossacarídeos unidos, que são os polissacarídeos, tá? Agora, polissacarídeos, você conhece o amido, você conhece a celulose, mas nós vamos falar daqueles polissacarídeos que têm importância farmacêutica, tá? Como as gomas, as mucilagens e as pectinas. Então, pessoal, a aula da semana que vem é sobre os polissacarídeos e sobre os óleos essenciais. Então, é como eu disse, essa rota metabólica em geral, ela foi apresentada na aula de hoje. Semana que vem, a gente fala de polissacarídeos e os óleos essenciais, que são substâncias o quê? Terpênicas, tá? Aí, na outra aula, a gente vai falar de flavonoides, a gente vai falar de tanino, a gente vai falar de cumarinas e quinonas. Aí, na outra aula, a gente vai falar dos heterosídeos cardioativos, das saponinas e as cetogeninas. E a outra aula, que eu não me lembro na ordem, a gente termina esses grupos e a gente vai dar cada um deles em cada aula. A gente vai falar das suas propriedades, do seu potencial terapêutico e das drogas vegetais que classicamente são descritas como sendo ricas em cada um desses tipos de metabólitos secundários, tá? Bom, pessoal, a aula de hoje era isso. Eu já havia adiantado, né, vocês que era uma aula mais densa e pesada. Não deixe de fazer a leitura do livro, pode tirar dúvida semana que vem, faça as atividades diagnósticas de aprendizagem, mas a partir de semana que vem, com a leitura do livro, assistindo a gravação dessa aula,
revendo esses slides, a gente já vem para a aula assim, com esses conceitos bem mais consolidados, tá? Alguém quer tirar alguma dúvida? Alguma pergunta? Professor, em relação às aulas, tem alguma previsão de volta? Como que está sendo? Bom, a faculdade, ela segue determinações de decretos e notas técnicas emitidas pela Secretaria Estadual de Saúde, Educação e também os decretos municipais, né? O decreto municipal publicado que saiu na quinta-feira, né, e foi publicado na sexta-feira, foi determinado pelo prefeito que todas as atividades educacionais municipais, estaduais, privadas, de todos os níveis, estão suspensas presencialmente até o dia 30 de maio. Tá? Então, até o dia 30 de maio, a não ser por uma segunda ordem, não há previsão alguma de retorno das aulas. Só em junho. Só que se dia 30 de maio sair um novo decreto que estenda essas aulas, aí provavelmente a gente permanece nessas aulas à distância e talvez façam as avaliações e as atividades assim como a gente fez pela primeira VA, online, tá? E depois a faculdade, assim que os decretos permitirem os encontros presenciais, ver como que fica a reposição das aulas práticas, tá? Não. Então tá certo. Certo? Mais alguma dúvida, pessoal? Certo. Bom, assim que a aula termina, eu só espero baixar o vídeo para postar a gravação. Vai estar lá na seção 2 da unidade 3. Os slides da aula já estão lá. Não deixem de ler. E, se possível também, se já quiserem fazer uma leitura prévia, que seria o ideal da aula da semana que vem, que é sobre os polissacarídeos e os óleos essenciais. Tá bom? Até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus e boa semana.